Há um nível de fortaleza mental que te torna intocável. E hoje você descobrirá como os antigos guerreiros japoneses desenvolveram isso há 600 anos. E como você pode construir a mesma coisa, começando agora. Já conheceu alguém que nunca reclama? Quem enfrenta a rejeição sem se desviar? Quem lida com críticas sem se defender? Quem entra em qualquer quarto com confiança total? Enquanto todos estão inventando desculpas porque não podem, enquanto todos desmoronam sob pressão, essa pessoa fica firme. E sabe o que dizem? Eles têm sorte. Eles não têm os problemas que eu tenho. Eles nasceram diferentes. Mas o que a maioria das pessoas se recusa a aceitar é que há um preço brutal a pagar por esse tipo de força. A maioria das pessoas veja o preço e vire-se. Eles querem o resultado, sem o sacrifício. No entanto, havia um grupo de guerreiros, no Japão feudal, chamado samurai, que desenvolveu um sistema de treinamento tão eficaz que transformou homens comuns em lendas que não poderiam ser quebrados. Se seguirem este canal, sabem que sou obcecado com filosofia guerreira japonesa. E hoje vou mostrar o segredo deles, não as técnicas que usaram na batalha, mas o sistema interno que usaram para forjar mentes que o medo não podiam penetrar. Antes de um desses guerreiros morrer, ele revelou o método completo em uma única palavra. Fudoshin. A mente imovável. A mente que não pode ser perturbada por nada. E dentro deste conceito está o projeto exato para como se tornar alguém que nada pode sacudir. Mas há uma pegadinha. Este método não é sobre pensamento positivo. Não é sobre afirmações ou visualização. É sobre exposição. Esses guerreiros não construíram armadura mental evitando dificuldade. Eles construíram isso deliberadamente, buscando as coisas exatas que mais as aterrorizaram. Antes de mostrar como funciona este sistema, eu convido você ao assinar o canal, como o vídeo e comentários, que consistentemente quebra sua composição. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Além disso, gosto de ler todos os comentários e interagir com você. Muito obrigado pela atenção. The Delta AI. Vídeo O Ponto de Ruptura. A história que vou contar hoje começa com uma mulher chamada Sofia, 28 anos, gerente de marketing vivendo em uma cidade grande, ambiciosa, inteligente, trabalhadora. Mas Sofia tinha um problema que a estava destruindo por dentro. Ela era frágil, não fisicamente, mentalmente. Cada crítica do chefe dela parecia um ataque pessoal. Toda conversa difícil fez o estômago dela virar. Todo conflito a fez querer desaparecer. Ela ficava acordada à noite repetindo argumentos, pensando no que ela deveria ter dito, torturando-se com cenários que nunca aconteceriam. O padrão sempre foi o mesmo: algo exatéria. Ela perderia o equilíbrio emocional e levaria dias para se recuperar. Um e-mail severo de um cliente arruinaria a semana inteira. Comentários agressivos, passivos de um trabalhador, entraria em sua mente por horas. Ela estava constantemente reagindo, constantemente defendendo, constantemente exausta. E não foi só no trabalho. No relacionamento dela, ela não aguentava discordância. Toda vez que seu namorado criticava algo, ela se fechava completamente, ou explodia com raiva. Não havia meio termo. Ou ela era uma vítima, ou uma tirana. Nunca alguém que pudesse simplesmente ficar calmo e resolver o problema. As amigas de Sofia começaram a evitar conversas difíceis com ela. Você é muito sensível, eles diriam. Você leva tudo para o lado pessoal. E eles estavam certos. Ela fez porque não tinha armadura emocional. Cada palavra pode penetrar. Toda situação poderia desestabilizá-la. Então um dia, algo aconteceu que mudou tudo. Sofia estava em uma reunião apresentando um projeto em que trabalhou por 3 meses. O chefe dela a interrompeu no meio do caminho e disse na frente de todos: "Isso é completamente fora do alvo." Você leu o resumo? O quarto ficou em silêncio. Sofia sentiu o rosto queimando. As mãos dela começaram a tremer. A garganta dela fechou. Ela não podia falar. Ela não conseguia pensar. Ela ficou lá congelada enquanto todos olhavam. Ela saiu da reunião, foi ao banheiro e chorou por 20 minutos. Quando ela saiu, tomou uma decisão. Ela cansou de ser essa pessoa. Feito ser alguém que um único comentário poderia destruir.
Phytocia, fragile. Naquela noite, ela começou a pesquisar como se constrói a resistência mental. Como você se torna inquebrável. Foi quando ela descobriu o conceito samurai de Fudozin. O princípio do desconforto deliberado. A primeira coisa que Sofia aprendeu sobre Fudoin completamente contradizia tudo que ela tinha sido dito sobre saúde mental. Psicologia moderna diz: evite seus acionadores, crie espaços seguros, proteja sua paz. O samurai disse o contrário. Procure desconforto, expor-se ao que teme, trem onde dói mais. Ela leu sobre como o samurai meditaria sob cachoeiras congeladas, como eles se sentaram em zazen por horas, até que suas pernas entorpassem, e suas mentes gritaram para se mover. Como eles se colocaram deliberadamente em situações que testaram sua composição. A filosofia era simples e brutal. Não se pode construir armadura sem ser atingido. Não pode desenvolver resiliência emocional, evitando desafio emocional. Toda vez que você foge do desconforto, você está treinando para ser mais fraco. Vez que enfrenta isso, você está treinando para ser mais forte. Sofia percebeu que passou anos fazendo o oposto. Toda vez que algo a deixava desconfortável, ela evitava. Conversa difícil, ela enviaria um e-mail. Conflito, ela se retiraria. Criticismo, ela fica na defensiva imediatamente. Ela estava treinando para ser frágil sem perceber. Então, ela decidiu fazer o que o samurai fez. Ela começou a procurar as situações exatas que quebraram a composição. Começou com algo pequeno, mas aterrorizante. Toda manhã, antes do trabalho, ela gravava um vídeo dela mesma falando. Só 60 segundos. Então ela o observava. Parece fácil, mas para Sofia, foi tortura. Ela odiava se ver na câmera. Odiava ouvir a voz dela. Todo o vídeo a fez ficar nervosa, mas ela fez mesmo assim. Primeiro dia, ela mal conseguia. Através de se observar, no fifth dia, ela notou seus carrapatos vocais. Dia 10, ela começou a ver padrões de como evitou o contato visual. Dia 20, ela poderia se cuidar sem aquele desconforto visceral. Algo estava mudando. A carga emocional estava diminuindo. Não é que ela de repente adorou ver-se na câmera. É que o desconforto não mais a controlava. Ela se expôs a isso tantas vezes que perdeu o poder. Este é o primeiro princípio de Fudozin. Exposição repetida para desconforto reajusta seu sistema nervoso. O que uma vez desencadeou o pânico se torna neutro. Não através de evasão, mas através de confronto, misogi. A prática da purificação. No dia 30, Sofia estava pronta para algo mais difícil. Ela lia sobre uma antiga prática samurai, chamada misogi originalmente. Era um ritual de purificação envolvendo seis sob as cachoeiras geladas. Mas o ato físico era apenas um veículo. A verdadeira prática era aprender a manter a compostura, sob estresse físico extremo. Sofia não tinha acesso a uma cachoeira, mas ela tomou banho. Então, ela criou sua própria versão. Toda manhã após seu banho quente normal, ela virava a água para completamente fria e ficava lá por 3 minutos. A primeira vez foi inferno. O corpo dela entrou em choque. Todo o instinto gritou para pular. Sua respiração ficou rápida e rasa, sua mente entrou em pânico. Ela durou 15 segundos, mas ela se lembrou do que ela tinha lido sobre o samurai. A prática não é sobre conforto, é sobre treinar sua mente para permanecer calmo quando seu corpo está em perigo. No dice. Ela tentou de novo. 20 segundos depois, 30, depois 45 na semana 2, algo extraordinário aconteceu. Sofia estava debaixo da água fria e ela notou a respiração. Era calmo, lento, profundo. O corpo dela estava com frio extremo, mas a mente dela não estava em pânico. Ela separou a sensação física da reação mental. Isto é o que o samurai chamou de kokoro, o coração da mente unificada. A habilidade de experimentar desconforto no corpo sem criar sofrimento na mente. Eles entenderam algo que os modernos esqueceram. Dificuldade física é a maneira mais rápida de construir fortidão mental. Um neurocientista da Universidade de Tóquio que estuda a resposta estressante explica: quando você se expõe voluntariamente a estressantes controlados, como a exposição fria, você está treinando seu sistema nervoso autônomo. Tempo.
Sua resposta de estresse de base diminui. O que ativou seu sistema de voo de luta agora mal registra. Sofia começou a notar isso em sua vida diária. Um e-mail duro do chefe. Ela sentiria o pico inicial de adrenalina. Então passaria. Uma conversa difícil. Seu coração corria por um momento. E então se estabeleceria. As situações não mudaram. Mas seu sistema nervoso estava aprendendo que desconforto não é perigoso. Cáter. A forma imovável. Mas Sofia tinha um problema. Ela estava melhorando em lidar com desconforto quando estava sozinha. Chuvas frias, vendo-se em vídeo, empurrando através de desafios físicos. Mas no momento que alguém a criticou, atacou-a, ou a colocou no local, ela ainda desmoronaria. Foi quando ela descobriu o conceito samurai de Carter. Literalmente, FOMA. Os samurais praticavam respostas específicas a ataques específicos milhares de vezes, até que a resposta se tornasse automática. Quando um oponente atacou, não pensaram em como defender. A defesa aconteceu automaticamente porque ela foi programada através da repetição. Sofia percebeu que precisava fazer o mesmo com ataques emocionais. Ela precisava programar respostas automáticas para que ela não parasse ou explodisse quando alguém a atacou verbalmente. Ela criou o que ela chamou a carteira emocional dela. 5 respostas padrão, as 5 situações comuns que a desencadearam quando criticaram. Obrigado pelo feedback. Deixe-me pensar sobre isso e te retorno. Quando atacado pessoalmente, ouvi que está chateado o que precisa mudar especificamente. Quando interrompemos, silêncio completo. Deixe-os terminar. Então, continue sem reconhecer a interrupção. Quando culpamos injustamente berro de forma diferente. Aqui está minha perspectiva. Então, fatos declarados, sem defender. Quando for pressionado a decidir imediatamente, preciso de tempo para considerar isso corretamente. Terei uma resposta em tempo específico. Não eram só frases, eles eram cortadores emocionais. Respostas PR programadas, que ativariam automaticamente sob estresse. Mas como um samurai praticando formas de espadas, ela teve que fazer práticos. Milhares de vezes. To-dos os days. Sofia ensaiava essas respostas em voz alta no espelho, no carro, indo para o trabalho. Ela imagina o pior cenário e pratica responder com o cortador. No início, era ridículo falar com ela mesma, conversando com interpretações que não tinham acontecido. Mas então, veio o teste. Semana 8. O chefe dela a chamou para o escritório e disse: o cliente odiava sua apresentação. Disseram que era trabalho amador e que consideravam o contrato. A velha Sofia teria entrado em pânico, teria gaguejado desculpas, teria sentido sua composição se despedaçar. Mas algo diferente. A carteira ativada, automaticamente. Obrigado por me dizer. O que especificamente eles se opuseram? A voz dela estava calma. As mãos dela não tremiam. Ela não estava defendendo. Ela só estava respondendo. O chefe dela parecia surpreso. Ele esperava que ela desmoronasse como sempre. Em vez disso, ela estava estável. Este é o poder de Carter. Quando programamos suas respostas através da repetição, não precisa pensar sob pressão. Você só executa. Shujou. O treinamento severo. No dia 90, Sofia tinha feito progresso. Os chuveiros frios, o treino de vídeo, o cortador emocional. Ela estava mais estável do que nunca, mas ela sabia que algo ainda estava faltando. Ela estava lidando melhor com o estresse normal, mas ela não tinha se testado sob condições extremas. Ela leu sobre Shugyo, a tradição samurai de severo treinamento. Não eram práticas normais, foram experiências brutais deliberadamente, projetadas para quebrá-lo, para que pudesse reconstruir mais forte. Samurai passaria dias sem comida, treinaria por 2 horas seguidas, colocaria eles mesmos em situações onde o fracasso significava morte. Sofia não poderia fazer nada tão extremo, mas ela poderia criar a sua própria versão de Shugyo. Ela decidiu fazer algo que a aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Falando, ela se inscreveu em um evento local, de contar histórias, onde as pessoas entram no palco e compartilham histórias pessoais na frente de 100 estranhos. Sem slides, sem anotações,
Só você e um microfone por 5 minutos. Para Sofia, este foi o teste final. Tudo o que ela temia combinado em uma experiência. Ser observado, julgado, ser vulnerável, sem onde se esconder. A primeira vez que ela tentou se preparar, teve um ataque de pânico. Só imaginar que se imaginava naquele palco fez seu coração correr e suas palmas suarem. Cada parte dela queria cancelar, fazer um desculpe, fugir. Mas ela se lembrou do princípio samurai. O que mais quer evitar é exatamente o que você mais precisa enfrentar. Então, ela não cancelou. Ela se preparou. Mas não como a maioria das pessoas se preparam para um discurso. Ela não memorizou cada palavra. Ela não praticou até que fosse perfeito. Em vez disso, ela fez algo que o samurai faria. Ela praticou deliberadamente falhando. Ela ficava na sala de estar e estragava a história dela. Ela praticava esquecer as palavras. Ela praticava em silêncio constrangedor. Ela praticava cada cenário pior, até que nenhum deles ativava mais pânico. A noite do evento chegou. O nome de Sofia foi chamado. Ela subiu, no palco, sem rostos olhando para ela, as luzes nos olhos dela, o microfone na mão. E algo incrível aconteceu. Ela sentiu o medo, a adrenalina, o instinto de correr. Mas ela não reagiu a ele. Ela falou. Em 2 minutos, ela esqueceu a próxima linha. Completamente em branco. No passado, isso a teria destruído. Mas ela praticou este exato momento. Ela ficou em silêncio por 3 segundos, sorriu. Disse: "Me dê um momento." Então continuou. O público não se importava. Na verdade, eles se conectaram mais por causa disso. Humano de verdade. Imperfeito, mas não quebrado. Quando ela terminou, as pessoas vieram até ela e disseram: "Você estava tão calmo lá, em cima." Não faziam ideia que ela estava apavorada. Mas o terror, sem reação, parece confiança do lado de fora. É isso que Shuyu ensina. Você não elimina o medo. Você aprende a atuar com o medo presente. Os samurais não eram destemidos. Foram treinados para agir apesar do medo, o que é completamente diferente. Zanshin, vigilância permanente. Mas Sofia cometeu um erro que quase destruiu todo o progresso. Depois do sucesso do discurso, ela relaxou completamente. Ela ganha a batalha? Então ela baixou a guarda. Ela parava de tomar banho frio todos os dias. Ela parou de praticar o cortador. Ela parou deliberadamente procurando desconforto. Por 2 semanas, ela se referiu aos ganhos anteriores. Então um dia, o namorado dela disse algo crítico. E ela explodiu de raiva. Como o velho Dias, toda a composição que ela construiu parecia evaporar em segundos. Ela ficou arrasada. Ela perdeu tudo pelo que trabalhou. Foi quando ela soube sobre Zanshin. O conceito samurai de consciência sustentada. Sanshin literalmente significa permanecer mente. A mente que permanece alerta mesmo, depois da batalha ser vencida. Samurai sabia que mais guerreiros morreram após a vitória do que durante a batalha, porque eles baixaram a guarda. Sofia percebeu que tinha feito exatamente isso. Ela tratava a resistência mental como um objetivo para alcançar, em vez de uma prática para manter. No momento em que ela parou de praticar, os ganhos começaram a reverter. É como músculo, pare de treinar, e isso atrofia. Ela leu sobre como o samurai manteve Zanshin por toda a vida. Eles nunca pararão treinamento até mesmo em tempos de paz, mesmo na velhice, porque eles entendem que a armadura mental requer manutenção constante ou ferrugem. Sofia fez um novo compromisso. Não foi um desafio de 90 dias. Foi uma prática para a vida toda. Os chuveiros frios não eram algo que você faz até que você esteja consertado. Eles são algo que você faz para sempre, porque manter resiliência requer estímulos constantes. Ela criou o que ela chamava de não negociáveis. Tes práticas, que aconteceriam todos os dias, independentemente das circunstâncias. Bom dia, 3 minutos de banho frio. Boa tarde, grave e assista um vídeo de 60 segundos. Boa noite, treine carter emocional por 5 minutos, sem exceções. Não, estou muito cansado. Ou não estou com vontade, porque os samurais entenderam algo crucial. Disciplina mantém prática, especialmente quando você não quer. A transformação. Foi em uma semana.
Restabelecendo suas práticas diárias, sua composição voltou. Mas mais do que isso, ela entendeu algo mais profundo. Ela nunca terminaria. Não há linha de chegada onde você se torna permanentemente inquebrável. S.H. Trainer. Enquanto você mantém a prática, você mantém a força. Fozin, a mente imovável. 6 meses de treinamento, algo mudou em Sofia, que ela não podia explicar. Ela não estava apenas lidando melhor com situações difíceis. Ela estava se tornando alguém diferente fundamentalmente. As pessoas no trabalho começaram a notar. Você nunca mais fica agitado. O colega disse. Nada parece acontecer. Irmão você. O chefe dela, o mesmo que a fazia chorar, começou a tratá-la com mais respeito. Não porque ela o confrontou, mas porque a presença dela havia mudado. Quando você para de reagir à provocação, você para de ser um alvo fácil. Pessoas que empurram outros estão procurando por uma reação. Quando não conseguem, seguem. Em frente, Sofia se tornou o que os samurais chamavam de montanha. Sólido, imovável, mas não afetado. Mas, o teste real veio no dia 187. A empresa de Sofia anunciou demissões. 30% dos funcionários seriam cortados. O escritório tornou-se um caos de medo e política. As pessoas estavam em pânico, espalhando rumores, tentando fazer outros parecerem ruins para se salvarem. O velho padrão de Sofia a teria enviado para o modo terrorista. Noites sem dormir, preocupações constantes, tentando provar o valor dela. Mas algo diferente aconteceu desta vez. Ela sentiu o medo inicial, reconheceu, e então o viu passar por ela como o vento através de uma árvore. A árvore se move com o vento, mas não desviou. F. 12 anos. Mente imovável não significa que não sinta. Significa que sentimentos não te afastam do centro. Sofia continuou o trabalho, exatamente como antes. Mesma qualidade, mesmo padrão, mesma composição. Enquanto todos ao seu redor estavam no caos, ela estava estável, e a firmeza era visível. Quando as demissões foram anunciadas, a equipe inteira de Sofia foi liberada, exceto ela. O chefe dela explicou. Todos estavam focados em sobreviver para fazer um bom trabalho. Você foi o único que ficou profissional através do caos. É assim que a armadura mental se parece. Não é sobre nunca sentir medo ou estresse. E sabra. Sentir essas coisas e continuar funcionais. Os samurais não eram sem emoção. Foram treinados para funcionar otimamente independente do estado emocional. Um psicólogo de Harvard que estuda resiliência explica a diferença entre pessoas que prosperam sob pressão e aqueles que desmoronam não é a ausência de estresse. Os artistas de elite readiaram o sistema nervoso para interpretar sinais de estresse como preparação, em vez de ameaça. Sofia tinha feito exatamente isso. 6 meses de desconforto deliberado reativaram seu sistema nervoso. O que costumava ativar o pânico agora desencadeou o foco. O corpo dela ainda produziu adrenalina sob estresse, mas ao invés de fechar, ela se tornou mais presente. Músculo, não se ganha ideia. Mas algo inesperado começou a acontecer por volta do mês 8. As pessoas começaram a evitar Sofia. Não porque ela estava agressiva ou malvado. Na verdade, o oposto. Ela era calma, útil, profissional, mas sua presença deixou as pessoas desconfortáveis. Os colegas de trabalho pararam de reclamar. Os amigos dela pararam de fofocar. Até o namorado dela começou a ficar na defensiva. Você age como se nada te incomodasse, ele disse. Não é normal. E ele estava certo. Não era normal. A maioria das pessoas vive em reação constante. Turbulência emocional constante. Quando você para de fazer isso, você se torna um espelho. As pessoas olham para você e veem tudo o que não são. E isso é ameaçador. Sofia aprendeu sobre muito toku. Um conceito zen que o samurai abraçou. Significa não ganhar a ideia. A prática de fazer algo sem apego ao resultado. Você treina para não chegar a lugar algum. Porque treina. Porque treina é o que você faz. Ela percebeu que estava inconscientemente usando seu progresso como uma forma de se sentir superior. Olhe como estou composto. Olhe como eu não reajo. Isso foi ego. Ego é uma fraqueza. Os samurais sabiam que no momento em que se orgulham de sua força,
criaram uma nova vulnerabilidade. Sofia fez algo contraintuitivo. Ela parou de rastrear o progresso. Ela parou de procurar validação. Ela parou de postar sobre seus banhos frios ou seus desafios. Ela removeu todas as métricas externas de sucesso. A prática continuou. Mas agora, sem ego. Ela tomou banho frio, não porque eles a tornaram difícil, mas porque eles faziam parte do treino diário dela. Ela praticou o cortador emocional para não ganhar argumentos, mas porque foi isso que ela fez, sem ideia, sem ligação com o resultado. E paradoxicamente, isso a tornou ainda mais forte, porque agora não havia nada para defender, nenhuma identidade para proteger, nenhuma imagem para manter. Ela estava. As pessoas acharam isso ainda mais perturbador. Ela não precisava da aprovação deles. Ela não precisava da validação deles. Ela não precisava de nada deles. E essa independência era magnética e ameaça simultaneamente. O princípio do espelho. 1 ano no treinamento dela, a vida de Sofia parecia completamente diferente do exterior. Ela foi promovida 2 vezes. O relacionamento dela era mais estável. Ela falou em mais 3 eventos, mas as maiores mudanças foram internas e invisíveis. Ela desenvolveu o que o samurai chamou de Heijoin, uma mente que permanece normal, independente das circunstâncias. Não feliz o tempo todo, não emocionante, apenas estável, respondendo ao invés de reativo. Mas ela notou algo que antigos guerreiros tinham avisado. Quanto mais forte ela se torna mentalmente, mas ela via fraqueza nos outros, e isso criou um problema. Ela começou a se sentir impaciente com pessoas que não conseguiam lidar com o estresse básico, frustrado com pessoas que deram desculpas, julgadoras de pessoas que se demitiram quando as coisas ficaram difíceis. Ela se tornou o que costumava odiar, alguém que olhou para os outros por não ser forte o suficiente. Esta é a armadilha que destrói muitas pessoas que desenvolvem verdadeira dificuldade mental. Eles se tornam arrogantes, desprezíveis, esquecem que já foram fracos. Também, Sofia leu sobre como os maiores samurais também eram os mais compassivos, não porque eram macios, mas porque se lembravam do caminho. Eles lembravam como era difícil construir força. Eles lembravam que todos estão no palco que deveriam estar. Isto é, o que se chama princípio espelho. Quando você desenvolve força real, você se torna um espelho para os outros. Alguns verão o potencial deles refletido em você, e se sentir. Outros verão sua fraqueza refletida em você, e se sentirá ameaçada. Nenhuma reação é sobre você. É sobre eles. Sofia aprendeu a segurá-la, forca sem saber. Ser útil sem ser pregador. Ser um exemplo sem ser julgado. Este é o nível mais alto de Fozin. Cada força que não precisa provar a si mesmo. Começou a orientar pessoas mais jovens no trabalho, não dizendo para serem mais duros, mas compartilhando suas práticas quando pediram. Ela lhes contava sobre chuveiros frios, sobre cortador emocional, sobre desconforto deliberado. A maioria não. E ela estava bem com os 2 porque ela tinha aprendido a lição final do caminho guerreiro. Você só pode se salvar. Pode mostrar aos outros o caminho, mas não pode andar por eles. Todos devem construir sua própria armadura, através de sua própria exposição à dificuldade. O preço da armadura. 18 meses depois, a partir de sua jornada, Sofia estava irreconhecível da mulher que chorou no banheiro depois de uma reunião. Ela desenvolveu uma armadura mental genuína, mas ela também aprendeu algo que ninguém fala. A duração mental tem um preço, e esse preço é a solidão. Quando você para de reclamar, você percebe o quanto de ligação social acontece através de reclamação compartilhada. Quando você para de reagir emocionalmente, você percebe quanta conexão acontece através de drama emocional. Quando você para de procurar validação, você percebe quantos relacionamentos eram baseados em carência mútua. Os velhos amigos de Sofia pararam de convidá-la para sair, não porque ela faria. Mudei de uma forma ruim, mas porque ela não participou mais dos rituais que mantiveram o grupo juntos. A reclamação sobre o trabalho, a fofoca sobre os outros, a vítima coletiva. A família dela começou a fazer comentários. Você ficou frio. Você não é mais divertida. Você leva tudo tão a sério. O que eles queriam dizer
é que você não está interpretando seu antigo papel. Você não é a pessoa em que podemos confiar para ser frágil para não termos que examinar nossa própria fragilidade. Esta é a parte que ninguém lhe diz sobre construir força real. Você não muda apenas. Todo o seu ecossistema social tem que reorganizar ao seu novo. Você e algumas pessoas não farão a transição. Alguns relacionamentos vão cair. E esse é o preço. Os samurais entenderam isso. Eles viviam separados da sociedade normal. Não porque achavam que eram melhores, mas porque seu modo de vida era incompatível com a vida civil normal. Quando você trai no sei para enfrentar a morte sem medo, você não pode se relacionar com pessoas que entram em pânico sobre inconveniências menores. Sofia teve que fazer as pazes com isso. Ela perdeu alguns amigos. Seu relacionamento com a família ficou mais distante. Mas ela ganhou algo mais valioso, autorrefiança. Ela não precisava mais de outros para regular suas emoções. Ela não precisava mais de validação constante. Ela poderia ficar sozinha. Isto é o que o samurai chamou de bronzeado, o processo de falsificação. Como aquecimento de aço e hammered repetidamente, você fica mais forte, mas também mais isolado, porque a maioria das pessoas ainda estão metal macio. E metal macio não se relaciona com aço forjado, a prática eterna. 2 anos em sua jornada, Sofia percebeu algo profundo. Ela começou a pensar que haveria um ponto final. Um dia em que ela acabasse e pudesse relaxar. Mas aquele dia nunca chegou e nunca chegou. O samurai tinha um ditado: treinamento é um caminho de vida. Não há domínio, só prática. Não há chegada, só a jornada. O momento em que você pensa que chegou é o momento em que você começa. E a Sofia viu isso em si mesma. Toda semana ela ficava preguiçosa com suas práticas. Ela sentia sua armadura mental diminuindo. A composição diminuiria. As reações aumentariam. A armadura exigia manutenção constante, mas algo havia mudado em como ela se relacionava com essa verdade. No começo, foi decepcionante. Quer dizer que tenho que fazer isso para sempre? Mas agora, ela entendeu que a prática era o objetivo. O chuveiro frio diário, o cortador emocional, o desconforto deliberado. Não eram métodos para alcançar algo. Eles eram o algo, isto é, o que o samurai chamou Shuginoi, o caminho do treinamento hostil. O caminho em si é o destino. Não está treinando para ser iluminado no futuro. O treinamento em si é o estado iluminado. Não está praticando para se tornar forte. Depois praticar é como a força se parece. Sofia se tornou alguém para quem desafio era normal. Esperava desconforto. Dificuldade foi bem-vinda. Não porque ela estava masochistic, mas porque ela entendeu que essas coisas eram o fogo que a mantinha abrangente. Ela criou uma vida onde todos os dias continha alguns elementos de dificuldade deliberada. Alguns dias era exposição física, fria, exposição dura, jejum. Alguns dias eram conversas mentais, difíceis, fala em público, enfrentando medos. Mas sempre havia algo porque ela tinha aprendido a lição final. Conforto é o inimigo da capacidade. Cada dia que você passa confortável é um dia que você passa ficando mais fraco. Não dramaticamente, só aumentamente, mas esses aumentos compostos. O trem samurai diariamente, não porque eles podem enfrentar a batalha amanhã, mas porque o treinamento de hoje mantinha a força de ontem. O treinamento para a decomposição começa, isso é verdadeiros músculos. É verdade para habilidades e é especialmente verdade para a resistência mental. A verdade final. As pessoas perguntam a Sofia: como você ficou tão forte? Ela, Soria e dizia: não sou forte. Só pratico estar desconfortável todos os dias. Isso os confundiu. Queriam acreditar que ela tinha um dom especial, alguma vantagem genética, alguma circunstância sortuda, porque se ela fosse como eles, teriam que admitir que poderiam fazer isso também. E essa admissão é aterrorizante, porque remove todas as desculpas. A verdade sobre Foshin, sobre a armadura mental, sobre se tornar inquebrável, é devastadoramente simples. Não é complicado. Não é místico. É isso, só fazendo coisas que são desconfortáveis, até que você redirecione seu sistema nervoso.
Os samurais não tinham técnicas secretas. Eles tinham prática disciplinada. Eles não tinham fórmulas mágicas. Eles tiveram uma exposição diária à dificuldade. Eles não tinham atalhos. Eles tinham décadas de treinamento. Miyamoto Musashi ganhou 60 joias. Não porque nasceu especial. Ele ganhou porque treinou obsessivamente com 13 anos, até a morte. São 50 anos de prática diária. 50 anos de desconforto deliberado. 50 anos de enfrentar exatamente o que mais o assustou. Você tem acesso ao mesmo processo. Chuvas frias, cortador emocional, exposição deliberada ao medo, fala em público, conversas difíceis, desafios físicos. Não são segredos. Estão disponíveis para todos. A diferença entre Sofia e a velha não era acesso a informações. Era disposto a praticar. E isso é o que separa pessoas que desenvolvem uma verdadeira resistência mental de pessoas que falam sobre isso. Vontade. A vontade é desconfortável. A vontade de parecer estúpida enquanto aprende. A vontade de falhar repetidamente. Vontade de manter a prática quando ninguém está assistindo. A realização final de Sofia chegou 2 anos e meio de sua jornada. Ela estava tomando banho frio de manhã e notou algo. Ela não estava pensando em quanto tempo restava. Ela não estava contando. Ela não estava desconfortável, esperando que isso acabe. Ela estava lá, presente, calma. Água fria era apenas água fria. Não há história sem resistência a isso. Este é o nível máximo de Fudoshin. Noa nada. Irmãos, mas não se incomoda por ser incomodado. Você pode sentir desconforto sem sofrer do desconforto. Você pode sentir medo sem ser controlado pelo medo. Você pode enfrentar dificuldades sem criar drama sobre a dificuldade. Isso é o que te torna intocável. Não a ausência de desafio, mas a ausência de resistência interna para desafiar. A vida sempre trará tempestades. A questão é se essas tempestades o movem do seu centro, ou se você permanece como a montanha afetada na superfície, mas não se move no núcleo. A questão não é se este método funciona. O samurai provou que funciona ao longo de séculos. A questão é se você está disposto a pagar o preço. O preço é diariamente desconforto. O preço é fazer coisas isso. Te assusta quando você prefere ficar confortável. O preço é manter a prática quando a motivação se foi. É se tornar alguém que seus velhos amigos não reconheceriam. Mas o que você recebe em troca é inestimável. Você pode se mover através da vida intocável. Você pode enfrentar qualquer coisa sem quebrar. Você se torna a pessoa que faz os outros perguntarem como estão tão calmas. Como Elsledam. Tanto, se você gostou desse vídeo, eu convido você a assinar para o canal, ativar o sino e deixar um tipo. E me diga nos comentários, qual é a primeira prática desconfortável que você começará hoje? Qual é o medo que enfrentará em vez de evitar? Lembre-se, armadura mental não é construída em conforto. É isso forjado no fogo de dificuldade deliberada. Se chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Agora, vá fazer algo que te assuste. Vejo você na próxima.